que cumpre as suas promessas. Deus, ele sempre vai cumprir as suas promessas, independente da nossa fidelidade, independente dos nossos atos, porque ele precisa ser fiel à sua palavra. Ao longo do tempo, pessoas têm depositado a sua confiança e a sua esperança em pessoas, dinheiro, governo, lideranças espirituais, políticas, superstições, simpatias e rituais. Mas o que a gente precisa entender é que a solução para aquilo que a gente precisa não vai vir de nada disso, não vai vir de nenhum desses lugares. Provavelmente você já abriu a sua Bíblia aí no Salmo 146, e a gente vai ler aí os versículos 3 e 4, que diz assim: não ponha a sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Há um tempo atrás eu fiz uma pregação sobre idolatria, e desde então eu tenho plena convicção de que nada terreno, nada feito por mãos humanas, ou nada que o próprio homem promete, de fato tem alguma garantia. E quando se trata de salvação, quando se trata de mudança de vida, quando se trata de transformação, esperem menos ainda. Mas a palavra de Deus, ela é palavra de esperança. Avançando aí nos versículos 5 e 6, a gente vai ver que feliz é aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, o seu Deus, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. A palavra de Deus testemunhando sobre Deus. Deus sempre cumpre as suas promessas. Eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei o que você tem esperado, mas Deus sempre cumpre as suas promessas. Aquele que, pela fé em Jesus Cristo, põe a sua esperança em Deus é declarado feliz, pois a sua fonte de esperança jamais falha. Deus, ele jamais falha. Deus nunca se atrasa. Às vezes a gente acha que Deus está demorando, às vezes a gente acha que algo não vai acontecer, mas Deus, ele nunca se atrasa. Ele nunca falha. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se tem algo na sua vida que ainda não aconteceu, continue esperando, continue confiando, continue tendo esperança, porque de fato Deus, em algum momento, ele vai entrar com a provisão. Afinal, o Senhor, ele sempre cumpre as suas promessas no que ele promete, e a gente vê que mais do que isso, muitas das vezes nós nem merecemos, mas por amor à sua palavra, ele vai fazer por nós infinitamente mais. Ele nos prometeu vida eterna, vida abundante, e é isso que ele já preparou para a gente. Uma morada, um lugar celestial. E o que ele espera de nós? Fé. Fé para crer que ele vai cumprir a sua palavra. A gente tem vivido um tempo extremamente complexo no nosso país. A gente vê muita polarização, muita ideologia, a gente vê o povo sendo faccionado todo o tempo, pequenos grupos surgindo, e, infelizmente, tudo isso como massa de manobra para algumas pessoas alcançarem seus objetivos de chegar ao poder. Mas o mais triste nisso tudo é ver que nós temos cristãos apoiando esses movimentos, se engajando nessas causas, lutando por esses ideais e muitas das vezes indo totalmente contra a palavra de Deus. Esses movimentos que muitas das vezes têm perseguido os cristãos silenciosamente, que têm tentado nos impedir de pregar a palavra de Deus. Movimentos que algumas vezes sequer deixam você expressar a sua opinião.
E se preparem, porque é só o começo. Às vezes eu olho para o futuro e eu penso, o que será da minha geração? O que será da geração que virá depois de mim? E eu falando isso para você, de repente você está pensando a mesma coisa que eu. E agora, quem poderá nos ajudar? Somente o Senhor. Quando a gente olha para a evolução da humanidade, e eu não digo evolução no sentido de que o homem veio do macaco, da teoria da evolução, mas sim na evolução da humanidade, como o homem evoluiu e foi construindo as civilizações, a gente vê que a palavra de Deus, ela passou por diversos momentos na história. Nós vemos cristãos sendo perseguidos, a palavra de Deus sendo distorcida, mas ao longo desses 2000 anos, a palavra de Deus, de alguma forma, chegou até a gente. E ela só chegou até a gente porque o próprio Deus guardou a sua palavra. Então, o próprio Deus, aquele que nos chama, aquele que nos convida a ser cooperadores da sua obra, ele também preserva a sua palavra. Independente do tempo, da adversidade, Deus ele continua cuidando do seu povo. E isso me faz pensar que Jesus é a nossa única esperança. Quando eu olho para o mundo e me questiono, por que as guerras? Por que fome, medo, assassinato, injustiça, adultério? Por que tantos males? Por que corrupção? E a gente olha para o nosso país e a gente vê que não tem muito para onde correr. O preço das coisas aumentam a todo tempo e o salário ele praticamente não consegue acompanhar. Praticamente a gente sobrevive pela misericórdia do Senhor, porque o que a gente faz é algo sobrenatural. Porque se a gente colocar no papel o que a gente ganha com o que a gente gasta, só pode ser provisão divina. Não faz muito sentido. A conta nunca fecha, pelo menos para mim nunca fecha, mas sempre sobra. E aí eu olho para Deus e falo, Senhor, a sua misericórdia de fato ela é muito abundante na minha vida. E tudo isso é consequência do pecado. O pecado que entrou na humanidade. Então não adianta eu querer questionar o porquê de tantas coisas ruins, se eu sei que a natureza humana é o pecado. Nós nascemos no pecado e nada vai mudar isso. Pelo menos não enquanto Jesus não entra na nossa vida. Mas nós precisamos entender que o único remédio para isso é Jesus. Contra o pecado só existe um remédio, Jesus. E quando a gente fala de pecado, a gente vê que o pecado ele entrou em todas as esferas. Então, não tem como eu olhar para um lado ou para algum salvador da pátria e achar que existe solução ali. Não, não tem como. Nosso único salvador é Jesus Cristo. E se em algum momento a gente perder isso de vista, com certeza a nossa esperança ela vai virar desesperança. Pode ser que nesse momento você esteja de luto, ou talvez você tenha algum familiar seu no hospital. Eu, nesse período de Covid, eu quase perdi o meu pai. Mas Deus ele tinha um plano para o meu pai. E graças a Deus o meu pai ainda não conhecia Jesus. E durante a estadia dele no hospital, ele pôde experimentar um pouquinho do agir de Deus na vida dele. Foi lá onde ele conheceu Jesus, foi lá onde ele percebeu o cuidado de Deus com ele. No leito onde tinham mais de 10 pessoas, ele foi o único sobrevivente. E ele estava com 75% do pulmão tomado. Então você vê que só poderia ser a mão de Deus. E ali ele fez amizades. Graças a Deus o Senhor levantou enfermeiras, o Senhor levantou pessoas que ele nunca viu na vida, que oravam por ele constantemente e falavam para ele,
O Senhor já avisou que vai tirar você daqui. E ali ele teve o encontro dele com Deus. E talvez você esteja passando por uma situação semelhante nesse momento, mas o que você precisa saber é que Deus está no controle de tudo. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância da sua vida, coisas que você está enfrentando, Deus não perdeu o controle, Ele continua no controle. E essa palavra é justamente para que você não perca a esperança, para que você continue olhando para o autor e consumador da sua fé e mantenha a sua esperança viva. Nós precisamos manter a nossa esperança. Passamos por dias difíceis, sim, passamos por lutas, mas a nossa esperança ainda permanece viva. O autor da nossa fé ressuscitou. Mais do que isso, Ele está vivo. E já existe um lugar onde Ele está à nossa espera. Talvez você pense que ainda não está experimentando o cuidado de Deus. Talvez você não tenha ainda experimentado prosperidade na sua vida. E aí você deve estar pensando, caraca, ele está falando de dinheiro? Não, cara, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com generosidade. Prosperidade é ausência de necessidade. É você ter o suficiente para suprir todas as suas necessidades. E ainda que, muitas das vezes, você olhe para dentro da sua casa e você acha que está faltando alguma coisa, é você ter aquele sentimento de que você não tem falta de nada. Ainda que para você pareça algo necessário. Prosperidade é generosidade. Então, nós entendemos que precisamos ser generosos. Precisamos ser pessoas que se importam com outras pessoas. Pessoas que suprem necessidades das outras pessoas. É isso que Jesus está falando lá quando Ele fala: amai o teu próximo como a ti mesmo. É você estender a mão para uma pessoa no momento que ela mais precisa. Naquele momento que ela olha para todos os lados e ela não enxerga uma saída, uma solução, uma mão amiga. Você pode ser o canal de Deus naquele momento. E isso acontece através da generosidade. A gente também pode expressar generosidade através de uma ajuda emocional, seja através de um abraço, de uma palavra amiga, uma palavra que edifica, ou até mesmo de um sorriso. Gente, quantas pessoas não precisaram de um abraço e de um sorriso durante essa pandemia? Isso é levar esperança às pessoas. Você pode ser um canal de esperança para outras pessoas. A esperança, ela sempre vai apontar para Jesus. Em meio ao caos que a gente tem vivido, em meio às circunstâncias que a gente enfrenta diariamente, muitas dessas coisas, elas vão tentar te afastar da igreja, elas vão tentar te esfriar espiritualmente, elas vão tentar fazer você abrir mão daquilo que você tem como essencial, que é a sua intimidade com Deus. Mas tenha isso em mente, a esperança ela cresce quando nós lembramos das promessas de Jesus. Está passando por um momento de dificuldade, está passando por uma luta, lembre-se das promessas de Jesus. Quando lembrarmos das promessas de Jesus, quando lembrarmos da ressurreição, quando lembrarmos que Ele disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições, nós também lembraremos que Ele disse que estaria conosco todos os tempos, até a consumação dos séculos ou até a sua volta. E é isso que é por isso que nós devemos nos apegar às promessas de Jesus. Porque é isso que vai fazer, de fato, o nosso coração se animar novamente para poder ter forças para continuar caminhando. Porque muitas das vezes as nossas forças se esvaem. Quantas vezes eu já não cheguei diante de Deus e falei: Senhor, hoje eu não estou com força nem para abrir a Bíblia.
mas eu quero te adorar mesmo assim. Eu quero passar um tempo com o Senhor. E aí, naqueles 5, 10 minutos que eu passo ali, de repente eu já me sinto revigorado. Então, não abra mão da sua intimidade com Deus, não abra mão do seu relacionamento com Ele, só porque você teve um dia ruim, só porque você está cansado, exausto, só porque você está passando por lutas, muitas das vezes porque você perdeu algo importante. Não abra mão da sua intimidade com Deus por conta dessas coisas. Nessa noite, Deus Ele está te convidando para você renovar as suas esperanças. E, cara, o nosso sentimento, em diversos momentos, ele vai nos trair. Ele vai nos trair, porque o nosso coração é enganoso. Porque nós podemos ter sido feridos durante a nossa caminhada, pessoas próximas da gente podem ter nos machucado. Você pode ter tido um histórico familiar não muito bom. E todas essas coisas, de alguma maneira, cooperam para que você perca o seu foco naquilo que é primordial. Deus, Ele quer ocupar o primeiro lugar na sua vida. Jesus, lá em Mateus 6,33, Ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Cara, é uma palavra tão direta, não precisava nem explicar. Cara, busca em primeiro lugar o reino de Deus, cara. Abre mão de todas as outras coisas que têm desviado o seu foco. Abre mão daquilo que tem roubado o teu tempo para você poder adorar a Deus. Cara, busca em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as demais coisas que você precisa, aquilo que você acha que é essencial, aquilo que você acha que é primordial, essas coisas vão acontecer naturalmente. Parece que é algo tão óbvio, mas muitas das vezes a gente esquece. Cara, o próprio Jesus vai falar, cara, são 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Cara, esses 2 mandamentos, eles cumprem toda a lei. E Gálatas 5:23 vai dizer que contra essas coisas não existe lei, cara. Isso é o amor. É o amor personificado na forma de Jesus. Então, quando nós recebemos Ele, colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, e de fato queremos viver uma vida devotados a Deus, cara, nada pode nos parar. Talvez você chegou aqui essa noite, mas você está vivendo um momento de luta na sua vida. Talvez você se sente confuso, perdido, sem esperança. Mas Deus, nessa noite, Ele quer dizer que Ele não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. E não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Ele não se esqueceu de você. Cara, é um tempo de você reajustar as suas prioridades, é o tempo de você reajustar seu foco, é um tempo de você consagrar o que você tem feito a Deus, é um tempo de você colocar Deus no lugar onde Ele precisa estar na sua vida. E sabe qual é a oportunidade que você vai ter para fazer isso? É nessa noite. Hoje é um tempo que Deus está te chamando para caminhar pela fé novamente, para renovar a tua esperança. E lá em Jeremias 29 ele vai dizer: porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Deus, Ele está novamente aqui testificando aquilo que Ele já disse há muito tempo atrás. Eu tenho planos sobre você. Eu tenho planos de te fazer prosperar. Eu tenho um plano. Eu tenho um futuro. Deus, Ele tem planos para você.
Talvez você tenha se esquecido disso, mas nessa noite Deus está te lembrando isso. E às vezes parece que, de fato, as coisas não estão dando certo. Às vezes parece que alguns obstáculos que surgem são maiores do que nós podemos lidar, superar ou até mesmo transpassar. Mas entenda uma coisa: quem luta as suas lutas é aquele que está contigo no teu quarto, na tua intimidade. É aquele que te chamou há muito tempo atrás e você conheceu ele. Ele te mostrou coisas que você não conhecia. Ele escreveu uma nova história. Talvez durante esse caminho você viveu coisas maravilhosas, mas tudo isso ficou lá atrás e de repente você está querendo viver com base no que aconteceu lá atrás. Não. Deus, ele é um Deus que faz coisas novas todos os dias. Deus, ele escreve histórias que às vezes parecem ser semelhantes, mas que são totalmente diferentes, que vão levar a lugares aonde você jamais imaginou chegar. E nessa noite ele quer renovar a tua esperança. E eu queria orar por você. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento, que você colocasse seu pensamento em Deus. Esquece tudo aquilo que tem tirado a sua atenção até aqui nesse momento. Se concentra somente naquilo que Deus está fazendo. Deus, ele está aqui nessa noite e ele veio aqui para falar com você. Feche seus olhos, começa a falar com Deus. Fala: Deus, o Senhor sabe como eu cheguei aqui. O Senhor sabe o que tem passado no meu coração, as lutas que eu tenho enfrentado, os dilemas que eu tenho vivido, as crises. Mas nessa noite eu quero entregar tudo isso, Senhor. Entregar tudo isso nas tuas mãos e pedir que o Senhor cuide do meu coração. Então eu levanto os meus olhos a Ti, Senhor, e Te entrego todo esse fardo, Deus, todo esse peso, toda essa luta, para que de fato o Senhor renove a minha esperança. E mais do que isso, Senhor, continua a escrever a minha história, Pai. Os planos, os sonhos, os projetos, eu coloco tudo nas Tuas mãos, Senhor, porque eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. E é por isso, Deus, que eu quero reafirmar a minha confiança e o meu compromisso com o Senhor nessa noite. Se porventura eu me afastei dos Teus caminhos, Senhor, hoje eu quero voltar. Se eu esfriei na fé, Deus, que hoje seja o dia de queimar novamente, Senhor. Restaura, Senhor, os corações nessa noite, Deus. Quebra todas as cadeias, Pai. Se porventura houver algum espírito, Deus, aqui nessa noite, Deus, prendendo os pensamentos cativos, Deus, de cada um dos Teus filhos aqui, Deus, leva embora, Deus. Que o Teu Espírito possa ter total liberdade aqui nessa noite, Deus. É noite de restauração, Deus. É noite de avivamento, Pai. É noite de entrega, é noite de redenção, Senhor. E nós nos rendemos a Ti, Deus, porque sabemos que a nossa esperança é o Senhor, Pai. Só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus de toda a esperança, Deus. Renova a nossa esperança, Pai. Ser conosco, Deus. Entregamos a nossa vida a Ti, Deus. E nós oramos, Deus, no Teu santo nome. Amém. 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 Amém, igreja. Deus os abençoe.